Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da semana 2 do PET 4 de Matemática do oitavo ano de 2021. Por favor, caso tenha alguma dúvida, fale abaixo nos comentários. Questão número 1. No lançamento de duas moedas não viciadas, qual é a probabilidade de sair coroa nas duas faces viradas para cima? Escreva a resposta em forma de fração irredutível, número decimal e porcentagem. Questão número 1. Ao lançar uma moeda, temos duas possibilidades. Pode ser cara ou coroa. A probabilidade da primeira moeda sair coroa é 1 em duas possibilidades. E a segunda moeda também tem que ser coroa. Quando a gente tem a condição e, a gente multiplica as probabilidades. Então, vai ficar meio vezes. Qual que é a probabilidade de sair coroa na segunda moeda? É 1 sobre 2 também. Por quê? Na moeda, a gente tem apenas uma única coroa, dividido pela quantidade de possibilidades. Pode ser cara ou coroa. Multiplicação de frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Não tem como simplificar mais esta fração, então ela está na forma irredutível. Para transformar esta fração em um número decimal, basta realizar esta divisão. 1 dividido por 4. O 1 é menor do que o 4, então não dá para dividir. Então a gente vai pegar um zero emprestado. Quando a gente pega um zero emprestado, 1 vai virar 10. E o que a gente faz? A gente tem que colocar uma vírgula no quociente. Como não tem nenhum número aqui, a gente coloca um zero e coloca uma vírgula. Agora, por quanto que a gente multiplica o 4 para chegar próximo de 10? Multiplicamos por 2. 2 vezes 4 dá 8. Lembrando que, ao multiplicar, o resultado da multiplicação não pode ser maior do que o número que está aqui no dividendo. 10 menos 8 dá 2. Não tem nenhum número para baixar, vou pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Só que eu posso colocar no máximo uma única vírgula. Eu já coloquei ela. Então, se eu pegar apenas uma única vez o zero emprestado, eu não faço mais nada. Agora, por quanto que eu multiplico 4 para chegar no 20? Multiplico por 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Então, essa fração em forma decimal é igual a 0,25. E como que a gente passa para porcentagem? A gente multiplica por 100. 0,25 vezes 100 é igual a 25%. Então, essa forma decimal em porcentagem é igual a 25%. Então, qual é a probabilidade de sair coroa nas duas faces viradas para cima? A probabilidade será 1 em 4, que é a fração irredutível. Na forma decimal, ela vai ser igual a 0,25 e na forma de porcentagem, isso aqui é igual a 25%. Essas são as respostas. Questão número 2. Considere a figura abaixo. Um dado comum de 6 faces numeradas de 1 a 6, onde o espaço amostral U é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. No lançamento desse dado, calcule a probabilidade de. Escreva a resposta em forma de fração irredutível, número decimal e porcentagem. Letra A. Obter a face 3 virada para cima.
Analisando o espaço amostral, no dado tem apenas um único número 3. E quantas possibilidades tem de tirar? Tem 6 possibilidades. Então, a probabilidade de sair o número 3 é 1 em 6. Agora, vamos calcular o número decimal equivalente a esta fração irredutível. Isso aqui é a questão 2, letra A. A probabilidade de tirar o número 3 no dado é 1 em 6. Quanto que é 1 dividido por 6? O 1 é menor do que o 6, vou pegar um zero emprestado. 1 vai virar 10. E eu tenho que colocar uma vírgula no quociente. Como não tem nenhum número, eu coloco um zero e uma vírgula. Por quanto que eu multiplico o 6 para chegar próximo do 10? Multiplico por 1. 1 vezes 6 dá 6. 10 menos 6 dá 4. Não tem nenhum número para baixar, vou pegar um zero emprestado. Como eu coloquei já a vírgula, estou pegando apenas um único zero emprestado, eu não faço mais nada, deixa assim mesmo. Por quanto que eu multiplico 6 para chegar próximo do 40? Multiplico por 6. 6 vezes 6 dá 36. 40 menos 36 dá 4. Vou pegar um zero emprestado. Repare que agora o resto sempre será igual a 4. Então, aqui no quociente, eu sempre vou colocar o número 6. E isso repetirá infinitamente. Então, a gente representa colocando 3 pontinhos. Vamos colocar um valor aproximado. 1 sobre 6 é aproximadamente igual a 0,16. Para arredondar o número, temos que ver se ele é maior do que 5 ou menor do que 5. Se o número for igual a 5 ou maior do que 5, arredondamos para cima. Se ele for menor do que 5, arredondamos para baixo. O 6 é maior do que o 5, então arredondamos para cima. O próximo número depois do 6 é o 7. Então, 1/6 é aproximadamente igual a 0,167. Para passar este valor decimal em porcentagem, a gente multiplica por 100. 0,167 vezes 100 vai ser igual a 16,7. Um macete para fazer essa multiplicação de números decimais com potências de base 10. Ó, eu vou acrescentar um zero à esquerda do número inteiro. Posso colocar quantos zeros eu quiser à esquerda do número inteiro, que não alterar o resultado. Quando eu multiplico por uma potência de base 10, 10, 100, 1000, 10.000, eu desloco os números para a esquerda. E quantas casas eu vou deslocar cada número? Vai ser de acordo com a potência de base 10. O 100 tem 2 zeros, então vou deslocar estes números 2 casas para a esquerda. Com isso, o 1 ficará no lugar deste zero, o 6 que está do lado do 1 ficará no lugar deste zero, vírgula embaixo de vírgula, e o número que está do lado do número 6 é o número 7. Repare que todos os algarismos foram deslocados 2 casas para a esquerda. Isso daqui é igual a 16,7%. Então, 0,167 em porcentagem é igual a 16,7%. Vamos para a letra B. Obter a face de um número par virada para cima. Letra B. Quais números pares temos em um dado? Temos o número 2, o número 4 e o número 6. Vou ampliar aqui, ó, para escrever melhor. A probabilidade de tirar um número par vai ser 3. Temos 3 casos favoráveis sobre o total de possibilidades, que são 6. Podemos simplificar esta fração porque ambos os números são divisíveis por 3.
3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. E esta fração é irredutível, não dá para simplificar mais. Então, na letra B, a fração correspondente é 1 sobre 2. Se você dividir 1 sobre 2, vamos ver quanto que vai dar. 1 é menor que o 2, então vou pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, tenho que colocar uma vírgula. Então, coloco aqui um zero e uma vírgula, porque não tinha nenhum número no quociente para colocar a vírgula, por isso que eu coloquei o zero. Por quanto que eu multiplico 2 para chegar em 10? Multiplico por 5. 5 vezes 2 dá 10, e 10 menos 10 dá 0. Isso quer dizer que 1 dividido por 2 é igual a 0,5. E em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. 0,5 vezes 100 é igual a 50%. Então, 0,5 é a mesma coisa que 50%. Letra C. Obter a face 4 virada para cima. Ela vai ser igual à letra A. Temos apenas um número 4 no dado. A fração irredutível será: temos apenas uma possibilidade favorável dentre 6 possibilidades. Isso aqui é aproximadamente igual a 0,167, que em porcentagem é igual a 16,7%. Letra D. Obter a face de um número primo virado para cima. Vamos fazer aqui embaixo, ó. Letra D. Quais são os números primos? São aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. No caso do dado, temos o número 2, o número 3 e o número 5. O número 1 não é primo, porque ele tem apenas um único divisor, que é o próprio número, que é 1. O número 4 também não é um número primo, porque ele tem 3 divisores. Para ser um número primo, tem que ter apenas 2, que é o 1 e o próprio número. O 4 é divisível por 1, por ele mesmo e pelo número 2. 4 dividido por 2 dá 2. Isso quer dizer que ele não é primo, ele é um número composto. E o número 6 também não é um número primo, ele possui 4 divisores, que é o 1, o próprio 6, e ele também é divisível por 3 e por 2. Para que um número seja divisível por outro, o resto da divisão tem que ser igual a zero. Se for diferente de zero, quer dizer que eles não são divisíveis. A probabilidade de um número primo virada para cima será: eu tenho 3 casos favoráveis dentre 6 possibilidades. Isso aqui a gente já fez, é igual a 1 sobre 2. Em decimal, isso aqui é igual a 0,5. E em porcentagem, isso daqui é igual a 50%. Vamos escrever aqui, ó, letra D. Fração irredutível é 1 sobre 2, que é igual a 0,5, que é o número decimal, que é igual a 50%, que é o número decimal em porcentagem. Letra E. Obter a face de um número ímpar virada para cima. Quais são os números ímpares de um dado? Temos o número 1, o número 3 e o número 5. São 3 casos favoráveis em 6 possibilidades. Fazendo a simplificação dessa fração, a gente acha que ela vale 1 sobre 2, que é igual a 0,5, que é igual a 50%. Vamos escrever aqui, ó. A probabilidade é 1 sobre 2. O número decimal equivalente é 0,5. E em porcentagem, isso daqui é igual a 50%. Letra F. Obter a face de um número menor que 3 virada para cima. Então, na letra F, quais números do dado são menores do que o 3? Temos o número 1 e o número 2.
São duas possibilidades favoráveis dentre 6 possibilidades. Vamos simplificar essa fração porque ambos os números são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Esta é a fração irredutível. Não dá para simplificar mais ela. Vamos transformá-la em um número decimal. Temos que dividir 1 por 3. 1 é menor do que o 3, vou pegar um zero emprestado. Então, vou colocar aqui um zero no quociente para colocar a vírgula. Por quanto que eu multiplico 3 para chegar próximo de 10? Multiplico por 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Vou pegar um zero emprestado. Repare que agora sempre o número 1 será o resto. Então, no quociente, eu vou repetir o 3 infinitamente. Então, 1/3 é aproximadamente 0,33. Como o 3 é um número menor do que o 5, a gente arredonda para baixo. Então, arredondando para baixo, daria 0. Só que zeros à direita do número decimal, a gente pode desconsiderar. Então, 1/3 em número decimal é aproximadamente 0,33. E em porcentagem, isso daqui é igual a 33%. Vamos relembrar aqui, ó. Tenho 0,33 e eu vou transformar isso aqui, ó, em porcentagem. Então, eu multiplico por 100. Como eu estou multiplicando por uma potência de base 10, eu vou deslocar os algarismos do número para a esquerda. Eu posso colocar zeros à esquerda da parte inteira, que não altera o resultado. Quantas casas decimais eu vou andar? Vou andar 2 casas decimais, porque a potência de 10 tem 2 zeros. Então, vou andar aqui, ó, 1, 2 casas. Então, o 3 vai ficar no lugar desse zero. O número que está do lado do 3 é outro 3, vírgula embaixo de vírgula, e o restante dos números são todos iguais a zero. E zeros à direita do número decimal, a gente pode desconsiderar. Então, 0,33 vezes 100 é a mesma coisa que 33%. Letra G. Obter a face de um número divisor de 6 virada para cima. Quais são os divisores de 6 de 1 a 6? Temos o número 1, o número 2, o número 3 e o próprio número 6. Se eu pegar o número 6 e dividir por qualquer um desses números, o resto da divisão será igual a zero. 6 dividido por 6 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3 e 6 dividido por 1 dá 6. O resto da divisão vai ser igual a zero. Agora vamos dividir aqui, ó. 6 dividido por 4. O 6 é maior que o 4, então dá para dividir. Por quanto que eu multiplico o 4 para chegar próximo do 6? Vou multiplicar por 1. Se eu multiplicasse por 2, passaria. Aí não pode. 1 vezes 4 dá 4. 6 menos 4 dá 2. O resto da divisão é diferente de zero. Então, quer dizer que o 4 não é divisor de 6. O número 5 é a mesma coisa, ó, 6 dividido por 5. Vou multiplicar aqui por 1 para chegar próximo de 6. 1 vezes 5 dá 5. 6 menos 5 dá 1. O resto da divisão é diferente de zero, então quer dizer que o 5 também não é divisor. Se eu pegar qualquer um desses 4 números aqui, ó, pegar o 6 e dividir por eles, o resto da divisão será igual a zero. Então, qual que é a probabilidade de sair um número divisor de 6? Eu tenho 4 possíveis casos dentre 6. Ambos os números são divisíveis por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Não tem como simplificar mais essa fração, então ela está na sua forma irredutível. Então, essa daqui é a probabilidade, ó, 2 em 3. Vamos fazer essa divisão. 2 dividido por 3. O 2 é menor do que o 3, vou pegar um zero emprestado.
Então, 2 vira 20 e eu tenho que colocar uma vírgula. Como não tem nenhum número no quociente, vou colocar um zero e uma vírgula. Por quanto que eu multiplico 3 para chegar próximo de 20? Multiplico por 6. 6 vezes 3 dá 18. 20 menos 18 baixa 2. Repare que o resto da divisão sempre será igual a 2. Então, aqui no quociente, eu sempre vou ter que colocar o 6 infinitamente. Então, 2 terços é aproximadamente 0,66. Vou arredondar o terceiro 6. O 6 é maior do que o 5. Então, a gente arredonda para cima. Arredondando para cima, o próximo número depois do 6 é o 7. Isso daqui é aproximadamente 0,667. E em porcentagem, isso aqui é igual a 66,7%. Escrever aqui para você enxergar melhor, ó. 0,667 vezes 100% é igual a 66,7%. Letra H. Obter a face de um número maior ou igual a 5 virada para cima. Então, a gente pode ter o 5 e um número maior do que o 5 no dado é o 6. Temos dois casos favoráveis em 6. Simplificando, ambos são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Já fizemos esta conta. Então, a letra H. Quais serão as respostas? Vai ser 1 terço, que é a fração irredutível, que é aproximadamente igual a 0,33. E em porcentagem, isso daqui vai ser igual a 33%. Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Considere todos os números de 3 algarismos distintos formados pelos algarismos 1, 2 e 5. Qual a probabilidade de, ao escolher aleatoriamente um desses números, o algarismo 5 ter valor posicional 500? Questão número 3. Primeiro vamos ver todas as possibilidades. O exercício quer que a gente forme um número de 3 algarismos distintos. Então, não podemos repetir os algarismos. E quais podemos utilizar? O número 1, o número 2 e o número 5. Na primeira casa, que é a casa das centenas, podemos escolher 3 números, que é o número 1, ou o número 2, ou o número 5. Como escolhemos um algarismo para a primeira casa, na segunda sobraram 2 algarismos. E para a terceira, como já escolhemos um para a primeira e um para a segunda, sobrou apenas um único número. Pelo princípio multiplicativo, o total de possibilidades será 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. O exercício quer saber qual que é a probabilidade do algarismo 5 estar na primeira casa, que é que tem um valor posicional igual a 500, porque a primeira casa representa as centenas. 5 centenas é igual a 500. Então, aqui eu posso colocar um único número, que é o número 5. Na segunda casa, sobraram 2 números, o número 1 ou o número 2. Então, tenho 2 possibilidades. E na terceira casa, sobrou apenas um único número. Pelo princípio multiplicativo, as possibilidades para que o número 5 esteja na primeira casa será 1 vezes 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, qual que é a probabilidade do número 5 estar na primeira casa? Vai ser os casos favoráveis, que são 2, pelo total de possibilidades, que são 6. Fazendo a simplificação, ambos são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1,
E 6 dividido por 2 dá 3. Então, a resposta será 1 sobre 3, que é aproximadamente igual a 0,33, que é igual a 33%. Esta igualdade da porcentagem é só em relação à aproximação do número decimal, e não ao valor exato da divisão desta fração. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. O último algarismo da placa de um automóvel é par. Responda. Letra A. Qual a probabilidade desse algarismo ser zero? Questão número 4, letra A. Qual a probabilidade desse algarismo ser zero? Quais números pares temos de 0 a 9? Temos o número 0, o número 2, o número 4, o número 6 e o número 8. Dentre as possibilidades, temos apenas um único número 0. E quantas são as possibilidades para que saia um número par? Temos 1, 2, 3, 4, 5. A probabilidade em forma de fração vai ser 1 sobre 5, que é igual a 0,2, se você fizer esta divisão, que é igual a 20%. Respondi das três formas: uma fração irredutível, um número decimal e em porcentagem. Letra B. Qual a probabilidade desse algarismo ser 5? Foi dito que o último algarismo da placa é par. 5 é um número ímpar. Então, a probabilidade vai ser 0%. Não tem como ser o número 5, porque foi dito que o número é par. E 5 é um número ímpar. Letra C. Qual a probabilidade desse algarismo ser 8, ou 2, ou 4, ou 6, ou 0? Letra C. A probabilidade de ser o 8, vamos ver aqui, ó, tem apenas um único 8 entre todas as outras possibilidades. Então, vai ser um caso dentre a quantidade de números pares, que são 5. Quando temos o condicional ou, a gente soma as possibilidades. Então, vai ser 1/5 mais a probabilidade de sair o número 2, que também vai ser 1 em 5, mais a probabilidade de sair o número 4, que é 1 em 5 também, mais a probabilidade de sair o número 6, que é 1 em 5, mais a probabilidade de sair o número 0, que é 1 em 5. Soma de frações em que os denominadores são iguais. O que a gente faz? Ó? Conservamos o denominador e efetuamos a operação com os numeradores. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 5 dividido por 5, que é igual a 1. Então, a fração irredutível seria 1, que é o número decimal, e isso daqui é igual a 100%, que é 1 vezes 100. 1 vezes 100 é igual a 100. Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Cite alguns serviços atuais que utilizam cálculos de probabilidade e são importantes para a sociedade. Aqui estão alguns exemplos de serviços que utilizam cálculos de probabilidade. O meteorologista, ele utiliza a probabilidade para calcular a previsão do tempo. O farmacêutico faz cálculos de probabilidade para estimar a eficácia de cada medicamento. E o economista também faz cálculos de probabilidade para ver as ações da bolsa de valores. Questão número 6. 2 dados de 6 lados são lançados. Qual é a probabilidade de que a soma dos 2 dados seja 9? Questão número 6. Quantas são as possibilidades ao lançar 2 dados?
Ó, eu tenho dois dados. Quais são as possibilidades? Pode ser o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Para o primeiro dado, temos 6 possibilidades. E para o segundo, também temos 6 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, o total de possibilidades será 6 vezes 6, que é igual a 36 possibilidades. O exercício quer que a soma dos dois dados seja igual a 9. Então, quais são as possibilidades? O primeiro dado pode ser o número 3. Então, o segundo dado tem que ser o número 6. O primeiro dado pode ser o número 4. Então, o segundo dado tem que ser o número 5. O primeiro dado pode ser o número 5. Então, o segundo dado tem que ser o número 4. E o primeiro dado pode ser o número 6, então o segundo dado tem que ser o número 3. Esses são os possíveis casos favoráveis. Temos 4 casos favoráveis dentre 36 possibilidades. Vamos simplificar. O 4 é divisível por 4 e o 36 também. 4 dividido por 4 dá 1. 36 dividido por 4 dá 9. Vamos fazer essa divisão. 1 dividido por 9. 1 é menor do que o 9, então vou pegar um zero emprestado. Então, 1 vai virar 10. E aqui no quociente eu tenho que colocar uma vírgula. Como não tem nenhum número, coloco um zero e uma vírgula. Por quanto que eu multiplico 9 para chegar próximo de 10? Multiplico por 1. 1 vezes 9 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Vou pegar um zero emprestado. Agora repare que o resto da divisão sempre vai ser igual a 1. Ó. Por quanto que eu multiplico 9 para chegar próximo de 10? Vou multiplicar por 1. 1 vezes 9 dá 9. E 10 menos 9 dá 1. Sempre o resto vai ser igual a 1. E aqui no quociente, eu sempre vou ter que colocar o número 1 infinitamente. 1 dividido por 9 é aproximadamente 0,1111. Este 1 pode ser escrito infinitamente. Eu vou considerar apenas 4 casas decimais, porque nas respostas temos 4 algarismos. Transformando este número em porcentagem, basta multiplicar ele por 100. Ó. 0,1111 vezes 100. Vou acrescentar aqui, ó, um zero à esquerda do número inteiro. E quantas casas eu vou deslocar? Se eu estou multiplicando por uma potência de 10, eu desloco para a esquerda. Eu vou deslocar 2 casas. Então, 1, 2 casas. Então, o 1 ficará no lugar deste zero. Então, aqui é 1, o número que está próximo dele também é 1, vírgula embaixo de vírgula, o próximo número é 1 e o próximo número também é 1. Então, 0,1111 vezes 100 é igual a 11,11%. Resposta letra C. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.